Olá, bom dia. Tudo bom, meus amores? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia, meus amores. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Pro. Achei que vocês não estavam me ouvindo, porque ninguém respondia. Eu respondi que a gente tá ouvindo você. Eu não ouvi, estavam todos os microfones fechados. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Será que não vai vir mais ninguém? Será que o povo está dormindo hoje? Pro, pra ser bem sincera, bem que eu gostaria. Ah, eu também. Tá muito calor? Demais. Demais, né? Essas queimadas na Amazônia, do Pantanal, aumenta o calor aqui. Aumenta muito. Deixa eu fazendo a chamadinha. Rafa. Aqui. Oi? Estou aqui. Ah, está aí. Henrique, Isabelle, Isis, Léo. Nicolas. Pedro. Vinícius e Yasmin. Vamos dar um tempinho para ver se chega mais gente. Né? Tem que ter 10. Certinho. E aí, como foi a semana de vocês? Tudo bem com vocês? Sim, Pro. E você? Comigo também. Foi muito bem. Entrou mais alguém. Quem que entrou? Gustavo. Vai dar um recadinho para vocês antes de começar. Hoje a gente vai trabalhar 2 módulos. A gente vai terminar um módulo e começar outro módulo. Ana Paula entrou. Daí eu dou um recadinho e a gente já começa, tá bom? Mas eu acho que não vai demorar muito, acho que a aula não vai ser muito longa hoje. Mas a gente vai terminar o módulo que a gente começou. Cabelada. E vamos começar o outro módulo para semana que vem terminar tudo. Semana que vem termina, né? Uhum. Aí vocês vão ter que buscar outra apostila, né? Sim, Pro, você vai estar na escola? Eu acho que sim. Se tudo der certo, eu vou. Vocês vão. Quero ver vocês. Verão. Ter sorvete. Ouvi falar alguma coisa que vai ter sorvete. Vai estar todo mundo de verão, de óculos escuros, de chapéu. Ai, que ideia. Tudo para aguentar o calor. Uhum. Ai, Pro, agora eu já tô com vontade de ir pra escola, coisa que eu não Eu também tô com saudade da escola, viu, meus amores? Mas acho que esse ano a gente não volta. Mas se vocês puderem ir com os pais para ver como que tá a escola, para ver os... Oi. Eu sonhei
sonhei que tinha voltado às aulas esse Ah, ano. é? Outro dia eu sonhei também. Sonhei que a gente estava na escola, tinha um monte de aluno, mas a escola estava toda diferente, assim, estava estranha. Mas a gente estava tendo aula. Eu sonhei outro dia também com isso. Ai, por mais que ela tava estranha, quem dera, né? Quem dera a gente poder voltar nossa rotina normal, né? Tá difícil, tá difícil. Bom, eu vou começar, já deu 6 minutinhos já, né? Que a gente entrou. Eu vou dar um recadinho para vocês, tá bom? E é o seguinte, a, a Pro não tá muito bem esses dias, porque a Pro tá grávida. Não acredito! A Pro tá grávida e aí a Pro tá passando muito mal, muito mal, muito mal. A Pro tá bem no comecinho, tô de quase 9 semanas. Ah, Pro, isso é muito bom. Só que a pior parte é que você vai ter que faltar um pouquinho na escola quando o bebê nascer. Verdade, quando o bebê nascer eu vou faltar só um pouquinho, mas vai pegar acho que as férias, aí a gente vai, não vai ser muito tempo. Mas eu vou morar Calma que mas eu não me preparei. Quê? eu vim aqui todos os anos pra ver se nascer essa criança pra gente Tá balançar. bom. É só pro ano que vem. O que foi, Maria Luísa? Esse ano vocês vão Calma, que eu não formulei. Calma. Pera. A Pro vai ter um neném. Eu sei. Eu não sei se vocês lembram, mas já faz umas semanas que a Pro tá falando, a Pro não tá legal, a Pro tá meio ruinzinha. Teve umas aulas que eu tive que comer durante a aula, porque a Pro fica enjoada, daí a hora que a Pro come umas bolachinhas, assim, passa um enjoo. Então, às vezes eu vou comer durante a aula, menino. tá? Eu Mas achei que esse ano já descobre se é menino ou menino. quando a Pro descobrir, a Pro vai contar para vocês, tá bom? Ai, pelo amor de Deus, Pro, Acho que qualquer nas coisa. próximas semanas eu já vou fazer o exame para saber, tá? Mas aí, por que a Pro contou para vocês? Porque a Pro tá passando muito mal. Então, se no meio da aula a Pro precisar sair correndo para ir no banheiro, aí vocês já sabem por quê, tá bom? Não, Pro, fica tranquila. Foi uma ótima notícia. A gente Tá bom? Aí a Pro tá meio assim, meio jururu. A Pro já tomou café, mas pode ser que eu precise comer alguma coisinha no meio da aula por causa dos enjoos, tá bom? Eu sabia que vocês iam ficar felizes. Então, ó. Mas aí a Pro conta, tá? Quando a Pro souber o que é, a Pro conta para vocês. E a Pro vai contando tudo para vocês até o final do ano, porque é só para maio do ano que vem. Então, o bebê vai demorar. Tá bem no comecinho, tá? Então, ó, eu vou pegar a apostila, porque eu acho que não entra mais ninguém. Se entrar alguém na aula, vocês me avisam, certo? E a gente vai terminar o módulo no finalzinho da página 42. Eu vou compartilhar a tela. Vocês vão ver que eu tô aqui, ó. Estão vendo a apostila? Sim. Sim? Então tá bom. Então, vou pôr vocês no cantinho aqui. Hoje, a semana passada, a gente falou de 2 reinos, né? A gente falou sobre o Egito e Gana. E hoje a gente vai falar dos outros 2 reinos, o reino da Etiópia e o reino de Aksum. Que eles são bem próximos, é um do ladinho do outro. Eu vou pegar no mapa para a gente ver aquele primeiro mapa lá. Cadê? Cadê o primeiro mapa? Aqui, ó. Eles são meio juntos, assim, tá? Aqui é a Etiópia, marronzinha, e o Império do Aksum é esse rosa. E por um momento, o Império de Aksum, ele dominou a Etiópia, tá? Então, ficou aqui juntinho, tá bom? Então, esses são esses 2 reinos que a gente vai trabalhar hoje. E aí a gente vai começar o outro módulo, que é a Europa além dos romanos, e a gente vai começar a falar sobre os povos bárbaros. E a gente vai falar de um povo hoje,
que são os hunos. A gente começa a falar dos hunos e a próxima aula a gente acaba a apostila falando dos germanos, dos francos. Aí a próxima aula ela é um pouquinho mais pesada para encerrar o módulo, porque é um módulo, uma matéria muito importante. A última parte da apostila, a última parte do módulo, do último módulo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o reino da Etiópia, o reino do Aksum, e vocês vão ver que eles são bem parecidos, assim, eles têm algumas características bem semelhantes. Os dois são localizados praticamente no mesmo lugar, então é no nordeste do continente africano. Eles estão no chifre da África. Esses dias eu até pesquisei, eu vou até pesquisar para vocês verem um negócio que é muito legal, porque a África ela está se separando, o continente ele está abrindo. É uma fenda e chifre da África. Deixa eu achar. Eu estou procurando na internet e eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem. Que é uma fenda que está abrindo, e os pesquisadores sabiam que essa fenda ela ia abrir. Quer ver? Eu vou compartilhar as imagens para vocês verem que louco que é o negócio. Mudou a tela de vocês? Amores? Mudou. Mudou, né? Sim. Olha, essa aqui é a fenda que está abrindo, ó. E aí, o que eles sabem? Olha, já não dá mais, tem lugar que já não dá mais para passar de um lugar para o outro, tá vendo? E é no meio das estradas, ó, o carro passando e o negócio tá abrindo e eles não sabem o que fazer. Olha uma imagem. Então vai abrir, os pesquisadores eles sabiam que isso ia acontecer, mas eles achavam que ia demorar ainda muito tempo. E a fenda ela começou já a abrir. É essa parte aqui, ó. Vendo que vai cortar, e essa parte da África aqui, ela vai se separar e vai virar uma ilha grande, ou eles acho que vão transformar num novo continente. Muito louco, ó. Tem lugar que já não passa mais de um lugar para o outro, eles já estão separando, assim, as cidades. É bem aqui, assim, ó. Esse aqui é o chifre da África, que eles chamam. Então, essa parte aqui, ó, ela vai se separar. É um negócio muito nada a ver, assim, que está acontecendo lá. E a Etiópia, ela fica exatamente nesse lugar, tá? Então, o mais... Pronto. Oi? A Etiópia não é um lugar onde tem aquelas crianças mó magra? Sim. Essa parte da África, Etiópia, Somália, é a Gi, né? A Gi, a Rafa, que falaram? Só para Sim. colocar a presença. Essa parte da África, a Somália, o Djibouti e a Eritreia, são 4 países. Eles, durante uma época, eles foram considerados os países mais pobres da África. Esses 2 paísezinhos aqui, eles são bem pequenininhos mesmo, assim, muito, muito minúsculos. Eles são considerados os países mais pobres ali daquela região. Não é, acho que o mais pobre da África. O mais pobre da África, se não me engano, é Serra Leoa, fica do outro lado. Mas são países muito pobres realmente. Mas ali o que aconteceu foi uma época, eu lembro quando eu era criança, que essas imagens que vocês veem das crianças passando fome e tudo mais, elas são imagens muito antigas, de quando eu era criança, né? Sei lá, mais de 30 anos. E foi numa época de muita seca que teve naquela região. Mas assim, por exemplo, ficou 20 anos sem chover. Não é um dia, não é um ano que tem uma chuva, menos chuva e tal. Não, é tipo 20 anos sem chover nada. E aí não tinha como plantar, lógico, e eles são países pobres, que eles não têm de onde tirar recursos para comprar comida fora, então eles precisavam muito da ajuda de outros países e tudo mais. E aí eu lembro que eu não lembro se foi a ONU que eles chamam vários artistas para cantar uma música que era alguma coisa Salve a África, né, que todo o dinheiro que eles arrecadaram foi para a África para ajudar esses países. Mas assim, a maior parte daquelas fotos que a gente vê das crianças bem magras, passando fome, é dessa região realmente, uma região muito seca. Mas na TV passa
Na TV passa aqueles médicos lá sem fronteira, mas é da Etiópia. Exato. Então, ali eles vão em vários países. O que acontece, algumas regiões ali da África, o Sudão, que é próximo ali, tem Congo, eles têm muita guerra civil. São países que eles lutam muito entre eles, porque são várias tribos. Vocês vão estudar isso melhor no final do 8º e no 9º, mas são tribos que estão do mesmo país e essas tribos eles não se entendem muito. E aí eles têm muita guerra civil. Guerra civil é quando a guerra é entre o próprio povo, não é guerra entre países. E isso traz muita pobreza, essas guerras, porque o governo investe muito na área militar, então não investe em educação, saúde, né, e em recursos. E aí eles dependem desses médicos sem fronteiras, de ONGs, de igrejas que vão ajudar a população, porque eles estão num momento de guerra. Então isso é muito comum na África, tá? Em vários países da África. E essa região realmente ela é bem pobre nesse sentido. Mas é uma região muito rica em cultura, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, tem muitos sítios arqueológicos. A Etiópia é um dos países que mais tem pirâmides e construções antigas, porque é um lugar habitado há muito tempo. Foi lá que eles encontraram a Lucy. A gente estudou a Lucy lá na escola, no início do ano. Que é o primeiro Australopithecus que foi encontrado. Então, durante muito tempo foi considerado o fóssil mais antigo, né, do mundo. O fóssil humano mais antigo foi encontrado na região da Etiópia. Então é um lugar muito rico em cultura, muito rico em história. A Etiópia está ligada ao Aksum, as terras altas de Aksum, que a gente já viu, né, que eu mostrei no mapa para vocês. E algumas coisas são contadas na Bíblia que ocorreram na Etiópia também. Não sei que momento, mas eles eram um grande reino. E o mais interessante é que tanto a Etiópia quanto o reino de Aksum, eles sempre foram cristãos. Eles se converteram ao cristianismo e eles sempre foram cristãos, e eles são cristãos até hoje. E toda a África, praticamente, é muçulmana, né? Os muçulmanos invadiram aquela região, vocês vão ver que vai ter alguns confrontos, e eles vão se converter ao islamismo, mas Aksum e Etiópia não. Então, eles são cristãos. Não são católicos e não são evangélicos. Eles têm um outro tipo de cristianismo, muito antigo, que a gente chama de cristianismo copta. Hoje, a gente não tem mais o reino de Aksum. A Etiópia ela continua existindo como um país, mas o reino de Aksum não. Então, o Aksum foi ali absorvido por esses países, Somália, Etiópia, esses países ali do chifre da África, tá? Bom, uma coisa muito interessante de lá é que o café, ele é nativo da Etiópia. Então, ele é uma planta que originalmente surgiu na Etiópia. E ele se popularizou e se espalhou pelo mundo inteiro, porque a Etiópia é um país bem quente, então é uma planta de origem tropical. Então, ela é plantada em vários países tropicais, né? Vários países com verão forte e tudo mais. E ele é nativo da Etiópia. E aí ele começou a ser comercializado pelos árabes. A gente tem o café árabe, que é um café muito famoso, que é de uma qualidade muito boa. E os árabes, eles não consumiam café, eles só vendiam o café, porque eles acreditavam que era meio contrário aos ensinamentos de Maomé. Eles tomam muito chá. Hoje em dia, o café se popularizou no mundo árabe. Eles são grandes produtores de café também. Os países ali do mundo árabe, depois esse café foi trazido para o Brasil, e a gente tem vários países aqui da América que produzem café muito bons, México, o próprio Brasil, algumas ilhas do Caribe que produzem café, mas ele originalmente ele é da Etiópia. Então, durante muito tempo, a Etiópia ganhou muito dinheiro, o reino da Etiópia ganhou muito dinheiro com a produção de café, produção e venda de café, tá? Bom, aí a gente tem um texto, eu não vou ler o texto inteiro, porque é muita coisa para a gente ler, e aí vocês vão ler ele em casa, tem algumas partes que são importantes que eu já grifei aqui para vocês entenderem essa ligação da Etiópia com o mundo muçulmano. Por que isso é importante? Eu vou mostrar para vocês um mapa para vocês entenderem. Aqui, a Etiópia e Aksum, elas estão aqui. Tá? Aqui já está o nome de Aksum. A Etiópia fica aqui pertinho.
O mundo árabe, ele começa exatamente aqui, ó, no deserto da Arábia, nessa cidade chamada Meca. Estão vendo que é muito próximo, uma região da outra. Então, quando começa o islamismo no século VII, depois de Cristo já, foi em 620 alguma coisa, 622, mais ou menos essa data, no século VII, eles vão começar uma expansão, esses árabes. Então, o primeiro lugar onde eles vão vai ser para a África. Tá? Então, eles vão surgir aqui, vai tomar toda essa região aqui da Península Arábica, e aí eles vão para o norte da África. Então, toda essa região aqui, ó, que vai do chifre da África até o norte aqui, ó, os árabes começaram a invadir e expandir o islamismo, tá? E chegou até aqui Aksum e a Etiópia, mas eles não se converteram, eles se mantiveram cristãos. Então, essa região aqui, ó, do Mar Vermelho, que é um mar fechado, então é um mar de fácil navegação, né? Ele tem uma abertura muito pequena aqui, que é o Canal de Suez, e tem uma abertura bem pequenininha aqui, que é um Estreito de Aden, se eu não me engano, chama Estreito de Aden. É um mar, ele tem uma abertura, mas é um mar fechado, a gente considera um mar fechado. Ele é de fácil navegação. Então, aqui o comércio era intenso. Por exemplo, entre o Egito e os muçulmanos e os árabes, entre Aksum e a Etiópia e os árabes, então ali o comércio era muito grande, tá? E é isso que fala nesse texto, ele fala desses comércios, desse comércio que existia. Então, as relações sempre existiram entre os povos das duas margens ali do Mar Vermelho, entre os etíopes e os árabes, entre os árabes e Aksum, entre os árabes e o Egito, então ali sempre teve. E aqui fala, ó, que já era uma relação entre cristãos e muçulmanos, porque o reino de Aksum e o reino da Etiópia sempre foram cristãos e tinha os muçulmanos ali do povo árabe. Nem sempre esta relação foi amigável, exatamente por causa da religião, tá? Então, nem sempre foi amigável. Eles tinham um comércio, mas eles não eram muito amigos. Aqui fala, ó, de uma frota etíope que atacou um porto árabe, depois os árabes tiveram que atacar os etíopes, então ali era uma briga por comércio, ali eles sempre foram sempre tiveram alguns probleminhas, certo? E aí, no decorrer do século VII já começa o islamismo, porque uma coisa é o povo árabe e outra coisa é o islamismo, tá, pessoal? São coisas diferentes. O povo árabe são várias tribos diferentes que habitavam a Arábia. O islamismo é uma religião. E quando ela surge, o que acontece? Esses povos árabes, que eram várias tribos, eles vão se unir e vai se tornar um grande povo árabe. E eles vão ter força para crescer e expandir. Então, a partir do século VII, esses árabes vão começar a ficar muito mais fortes, tá? Aí, aqui, ó, a Etiópia permaneceu a senhora incontestável do Mar Vermelho, a Etiópia, porque a Etiópia dominava toda aquela região no comércio, porém, os muçulmanos conseguiram inverter essa relação de força. Então, aos poucos, como eles foram crescendo em número, e eles foram se organizando, se tornando um povo único, eles vão começar a exercer eles vão começar a dominar ali, até que eles vão dominar e isolar, ó, a Etiópia. Eles vão dominar o comércio, a Etiópia não vai ter com quem fazer comércio, né? Um dos motivos é porque a Etiópia é cristã e não quer se converter, tá? Aí aqui fala, ó, embora o estado do norte cristão de Aksum impedisse a maior propagação do islamismo, a situação era bem diferente na Etiópia do sul, né? Ali também vindos do mar, o Islã seguiu sua rota ao Golfo de Djibouti, as regiões mais ricas do sul e do oeste do Planalto Etíope. Então, assim, eles tentaram manter o cristianismo, tentaram manter ali o comércio deles, mas como os árabes dominaram demais, eles não conseguiram, tá? E aí eles vão ser dominados totalmente ali e vão perder a força. Eu não sei se esse é um dos motivos do enfraquecimento e do empobrecimento etíope que a gente vê até hoje, mas eles eram um reino muito rico, muito desenvolvido, vocês vão ver nas construções, muito com um comércio muito grande, muito bom,
mas aos poucos eles vão perdendo território para os muçulmanos e aí vai ficar empobrecido e vai perder totalmente o reino. Aqui, ó, geralmente pouco amigáveis com o Estado cristão aqui, né, etíope, ainda se aproxima deles no curso seu movimento de expansão, tá? Então, conforme o islamismo foi expandindo, foi dominando esses povos cristãos, certo? Vamos para o reino de Aksum, que vocês vão ver que é muito parecido, tá? Tá vendo aqui, ó, península, aqui são as rotas comerciais, então, as rotas comerciais, e assim, as rotas comerciais, elas passam pelo mundo árabe porque os árabes são comerciantes, eles naturalmente são comerciantes. Aqui é um grande deserto. Então, o que acontecia? Os povos que vivem no deserto, eles são nômades e esses nômades, eles viajam comprando e vendendo produtos. Porque como eles estão no deserto, eles não conseguem produzir nada. Então, normalmente eles produzem tapetes, tecidos, mas aí eles trocam esses tapetes por comida, coisas assim. Então, o comércio, ele passava pelo mundo árabe. De qualquer maneira, ele passava pelo mundo árabe. Tá? E aí a gente tem os grandes reinos aqui. O reino da Núbia, que é o reino de Cush, o Egito, Aksum, Etiópia, que eles estão cercados por vários reinos, certo? Aqui, ó, acredita-se que esses povos são originários da Península Arábica mesmo, onde havia uma grande rede de relações comerciais ali entre eles, com acesso a regiões do Nilo, porque tá vendo que eles estão muito próximos ao Nilo, esse Nilo que começa aqui, o Nilo Azul, o Nilo Branco, se juntam e formam o Rio Nilo aqui bem grandão. Então eles tinham acesso ao rio, e esse rio leva as mercadorias por embarcação, que é muito fácil, né? Era um importante reino, que iniciou um processo expansionista para conquistar terras vizinhas. O fortalecimento dessa civilização preocupava o Império Egípcio e a Núbia, que chegaram a invadir Aksum e não ganharam. Aksum era um reino muito forte. A gente pode se perguntar o que aconteceu com esses reinos, né? Por que esses países acabaram sendo dominados? Foram anos de dominação. Então começou a dominação com árabes, depois com os europeus, e aí eles se tornaram pobres, né? Eles acabaram empobrecendo. O comércio dos árabes com o reino de Aksum contemplava uma elite social que consumia produtos considerados de luxo. Então, eles comercializavam produtos de luxo, tipo incenso, tecidos finos, pedras preciosas, que eram trocados por marfim africano, escravos africanos, tecidos também, o almíscar, que é um perfume, o âmbar, que é uma resina fóssil, ele parece uma pedra, tá? Mas é uma resina de planta pré-histórica, assim, e aí ele fica parecendo uma pedra. Muito caro, porque é uma coisa muito difícil de achar. Peles de animais, que na África vai ter muito, e penas raras, porque na África também tem animais que só tem na África, e isso sempre chamou muita atenção, né? Pele de animais, de leão, penas de animais exóticos e tudo mais. Bom, o reino de Aksum, ele foi um reino muito grande e muito poderoso, e comparado, por exemplo, a Roma, a Pérsia e a China. Então, foi um reino muito grande, muito poderoso e muito rico, né? O comércio de luxo deles era muito grande. Quanto ao Egito, de 332 até o ano 30, ele permaneceu sob o domínio grego. 332 foi quando a Macedônia invadiu o Egito, né? E aí começa uma série de faraós gregos, inclusive a Cleópatra era uma faraó grega, ela não era egípcia totalmente, ela era de família grega, porque ela era uma ptolomaica, a família ptolomaica era de gregos, né? E depois, até o ano 395, permaneceu sob o domínio de Roma, que é quando Roma começa a perder os territórios, né? Mas a gente já tinha visto isso. Então, ali, nessa região aqui, ó, eles foram dominados por árabes, eles foram dominados por macedônios, depois por romanos e tudo mais, por causa do acesso ao Rio Nilo, né? O Rio Nilo dava acesso a essa região aqui, tá? Bom,
O reino de Aksum foi o primeiro fora da influência de Roma a adotar o cristianismo como religião. Então, como eu falei, tanto a Etiópia quanto Aksum eram cristãos, né, além do Império Romano, mas ali fora de Roma, eles foram os primeiros a adotar o cristianismo. Isso fez com que enfrentassem oposição dos muçulmanos vizinhos, entrando no período de decadência. Foi exatamente a religião que, contrariando ali os muçulmanos, que eram os vizinhos, levou eles à decadência, né? Porque os muçulmanos cortaram os vínculos comerciais, e aí, sem ter com quem fazer comércio, eles acabaram empobrecidos. Se eles ficam empobrecidos, eles não têm dinheiro para manter um exército, por exemplo, para manter, né, o país, e acabam sendo dominados, tá? Porém, ainda é uma região cristã, eles continuam cristãos até hoje. Aí a gente tem algumas construções. Eu não coloquei nas questões de vocês, da semana, as construções. Isso aqui eu coloquei, eu grifei aqui mais por curiosidade, né? As grandes construções de Aksum e da Etiópia. Aqui. Uma das coisas legais, assim, que a gente já tinha visto, não, é no 7º que vocês vão ver isso, quando a gente for falar de navegações. Quando os portugueses foram para lá, porque os portugueses dominaram aquela região do Índico, Aden, deixa eu voltar para o mapa, essa região aqui do Oceano Índico, e essa região aqui, ó, porque tem o porto de Aden e Malau aqui, são portos, e os portugueses, na época das navegações, do descobrimento do Brasil, eles dominaram essa região aqui por causa do comércio. Eles ficaram abismados quando eles chegaram em Aksum e eles descobriram as semelhanças entre as construções de Aksum e de Portugal. Então, ele fala, por exemplo, que eles tinham os mesmos... Era o mesmo tipo de construção, os mesmos terraços, os prédios internos, as paredes pintadas de branco, que parecia Algarves. Algarves é uma região de porto, né, de Portugal. Portugal é praticamente tudo porto, eles têm muito acesso ao mar, né? Aqui, as casas dos camponeses, que eram feitas de madeira e pedra, cobertas de como, que é a palha, muito parecida com as de norte de Portugal, né? Aí, o que eles acharam mais legal foi uma construção com esses obeliscos. Obelisco... Então, o obelisco ele não serve para nada, a ideia é essa, tá? Tem muito obelisco no Egito, mas ele é um marco, é como se fosse uma construção em homenagem a alguma coisa. Ninguém sabe exatamente para que serve um obelisco. Em vários países tem esse tipo de obelisco. Em São Paulo tem. Você vai no Ibirapuera, tem lá o obelisco e tal. Eu não sei se é da independência ou é em homenagem aos trabalhadores, mas normalmente é uma construção que eles fazem para homenagear alguém ou alguma coisa. E aqui em Aksum são 7 obeliscos, de 20 e poucos metros cada um, de espessura estreita, dá para ver que a espessura é estreita, né? Normalmente ele é quadradão assim, porque ele é muito pesado, como se fosse grandes lâminas de pedra. Aqui explica, por exemplo, que eles não sabem como que eles construíam isso, porque é muito difícil de construir, eles têm que esculpir, ele é feito de basalto, aqui ó, basalto, granito e mármore, são pedras duras, muito difíceis de mexer, e aqui são monolitos. O que significa um monolito? Isso aqui é uma pedra só, que é esculpida. Então, não é uma pedra que vai sendo encaixada uma na outra. Normalmente, os obeliscos são várias pedras, eles vão empilhando uma na outra. E esses aqui não, são vários obeliscos, assim. Aí pergunta, para que serviam esses obeliscos? Ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? Aí, outra coisa que chamou muita atenção, isso aqui na Etiópia, são as igrejas cristãs da Etiópia. Então, lá na Etiópia, as igrejas coptas, elas têm todas têm o formato de uma cruz. E ao contrário das nossas construções, que são feitas para cima, as igrejas deles são para baixo. É muito louca essas igrejas. Então, quando você olha de longe, você não vê as igrejas, porque ela é escavada na terra. Tá vendo, ó? Aqui, ó, são as estradas. Então, como você consegue entrar nela, Pro? Então, tem que descer. Provavelmente em algum cantinho aqui tem uma escada. Aí desce nessas escadas para poder entrar na igreja. A igreja ela é enorme. Olha a altura dela, é enorme. Dá para ver a portinha aqui. É uma igreja enorme,
Mas a construção é assim, ó. Tá vendo? O teto da igreja fica no nível da rua, ó. É muito louco. E não existe nenhum outro lugar do mundo que tenha esses tipos de igreja. Então aqui fala, ó, eles cortavam e escavavam e debastavam a rocha, né, para esculpir a igreja. E a igreja é uma igreja normal, ela tem uma abóbada, a abóbada é essa parte do telhado da igreja, nave é onde você entra na igreja, você sabe onde a noiva caminha para chegar até o altar? Toda aquela parte central da igreja a gente chama de nave. Pilares, arcos, janelas, degraus, frisos. Frisos são os detalhes que tem assim no teto, sabe? Esses desenhinhos que tem no teto, assim, toda a volta do teto. Nos pilares, às vezes o pilar ele não é liso, né? Ele é cheio de desenhinhos, assim, ou ele é cheio de canaletinhas, assim, isso a gente chama de frisos. Então, ela é uma igreja normal, ela é uma igreja como qualquer outra no mundo, porém, ela é esculpida na terra. Eles usam a própria pedra ali, que tem já no terreno, e esculpe a igreja na pedra. É muito louco esse negócio, muito louco. Então, ela não é construída ali, ela é esculpida ali. Ela é em forma de cruz grega. A cruz grega é essa cruz que tem os dois braços do mesmo tamanho, porque a cruz católica, ela tem o braço da vertical, ela é mais comprido do que o da horizontal, né? A cruz grega, ela é no meio, assim, ó, que é a cruz de Malta, elas são parecidas, assim, ela tem o mesmo tamanho, né? Os dois braços têm o mesmo tamanho. Então, é uma igreja totalmente estranha, totalmente anormal, né? E tem várias, na verdade, eles falam que são 11 igrejas, ó. 11 igrejas que são construídas dessa maneira, né? Dizem, tem uma dessas igrejas que ninguém pode entrar, só os membros que fazem parte da própria igreja. Dizem que é lá que está escondido os 10 mandamentos, que quando houve a destruição do Templo de Salomão, o Templo de Salomão fica lá em Israel, ele foi destruído 2 vezes, por causa de guerras ali na região. Ele foi desde a antiguidade, acho que a última vez foi em 70 depois de Cristo, antes de Cristo, alguma coisa assim. Lá na antiguidade ele foi destruído 2 vezes. Salomão mandou construir o templo, era um templo gigantesco, aí o templo foi destruído. Aí eles reconstruíram o templo e ele foi destruído novamente, e aí depois disso ele não foi mais reconstruído. Hoje, a base do templo virou uma mesquita. Os muçulmanos, quando invadiram, construíram uma mesquita islâmica onde era o templo de Jerusalém, de Salomão. E ficou só um muro. Então, da construção original, só tem um muro, que é um centro de peregrinação dos judeus, que a gente chama de Muro das Lamentações, que eles vão lá para rezar. Eu não sei se a gente pode entrar nessa parte, porque é dos hebreus, né? Dos judeus. E aí dizem que quando o templo foi invadido e foi destruído, a Arca da Aliança, que aparece nos filmes do Indiana Jones e tudo mais, a Arca da Aliança é uma caixa, seria uma caixa de ouro, tal, toda decorada, onde estaria as 2 placas dos 10 mandamentos, que Deus teria mandado para Moisés, lá quando ele fugiu do Egito. Dizem que eles fugiram, eles levaram a arca para proteger a arca dos invasores, né? Porque o templo estava sendo destruído, eles precisavam salvar as coisas que estavam no templo. E os homens fugiram e levaram aquilo embora. E dizem que eles levaram para a Etiópia, porque era um reino cristão muito longe, muito, muito longe. E assim, meio que protegido, né? Ninguém ia saber que estava lá. E aí falam que levaram para uma dessas igrejas. E realmente tem uma dessas igrejas que ninguém pode entrar. Ela não é aberta, porque, por exemplo, se você vai visitar um país, você pode entrar nessas igrejas, né? Nessa igreja, ela tem portão. Então, aqui, ó, nessa parte aqui de fora, tem um portão alto. Então, não dá para pular, porque se você pular, você cai lá embaixo e morre. Então, tem um portão e tal. Então, só entra os membros daquela igreja ali, que são especiais, tal, que é quem cuida da igreja. Eles têm e ninguém fala o que tem lá dentro, por que não pode entrar, por que não pode visitar. E aí falam que a Arca da Aliança está escondida lá. Ninguém sabe se é verdade, certo? Bom,
Vamos para o módulo 15, é o último módulo da apostila. Vamos sair da África e vamos para o mundo além da Europa. Desculpa, a Europa além dos romanos. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo falando de gregos e romanos, e nisso a gente tem a impressão que a Europa era só romano, e não era. Nós já vimos, nessa apostila mesmo, nós já vimos que os romanos, um dos motivos da queda de Roma foi a invasão dos povos bárbaros. Nós vamos continuar falando disso. Eu falei que a gente ia falar ainda de Roma até o final do ano, né? E a gente viu que Roma realmente caiu quando um rei germano chamado Odoacro, de um povo chamado Érulus, matou o rei de Roma, o imperador, né? E se tornou então o rei da Itália. A gente vai ver então quem são esses povos, da onde esses povos vieram, por que eles estavam invadindo Roma, enfim. Porque só agora eles invadiram Roma. Então, na verdade, a gente já viu alguns nomes desses povos no mapa, lá no módulo anterior. Os germanos, né, que são povos ali da região da Alemanha, entre eles os povos godos, a gente tem visigodos e ostrogodos, os lombardos, entre outros que viviam ali, francos, que a gente vai estudar, viviam nas fronteiras do Império Romano, tá? E os hunos que vieram da África, então a gente vai estudar esses povos, tá? Então hoje a gente vai ver os hunos, é bem rápido, porque não tem muita coisa para falar deles. Depois, a semana que vem, a gente vai ver os germanos mesmo, que eram esses povos que viviam ali na fronteira, que tem origem na própria Europa, ali na região da Alemanha, e os francos, que teoricamente deram origem à França, porque eles viviam ali na região do rio Reno, rio Danúbio, que seria o que é hoje a França, tá? A França, o que é a França hoje, ela era dividida, então uma parte era do Império Romano e uma parte era franco. E aí esse reino franco vai se tornar um reino muito importante, tá bom? Bom, vamos falar dos hunos primeiro. Os hunos que vieram da Ásia, então eles não são um povo, não é um povo da própria Europa, eles vão vir da Ásia, da região ali entre a Rússia, a Mongólia, bem do centro da África ali, tá? Aqui, ó, bem no centro do continente africano que vieram os hunos. Os hunos, eles não eram um povo unido. É uma característica desses povos que não são romanos. Eles não eram um povo unido. Então, na verdade, eram várias tribos una, tá? Várias tribos ali considerados hunos, porque eles tinham as mesmas características culturais, a mesma língua, então eles eram hunos. Mas, normalmente, cada tribo tinha o seu chefe, né? E, às vezes, eles se uniam para lutar contra o inimigo, né? E, às vezes, eles estavam separados. Então, eles não eram unificados. Então, eram várias tribos, muitas tribos diferentes que viviam no continente asiático. Uma característica deles é que eles eram excelentes criadores de cavalo. Todas as vezes que vocês vão ver um uno, a imagem de um uno, eles vão estar no cavalo. Eles vão estar cavalgando. E uma coisa interessante é que quando os romanos conheceram os hunos, os romanos falavam que os hunos faziam tudo em cima do cavalo. Eles não eram vistos fora do cavalo. É como se eles ficassem presos no cavalo. Os relatos dos romanos falavam que eles eles se seguravam pelas pernas, eles ficavam com os braços totalmente soltos, então eles conseguiam, por exemplo, usar espada, arco e flecha, lança, normalmente, porque eles não caíam do cavalo. Então eles tinham um treinamento com o cavalo que era muito importante, assim, então eles usavam muito o cavalo em combate, tá? Então eles criavam esses cavalos e eles usavam o cavalo em combate em tudo, ó lá, espada, lança, arco e tudo mais. Eles eram considerados seminômades. O que seria o seminômade? Eles migravam, tá? Se moviam com aqui as famílias e os rebanhos, que quando eles migravam, eles levavam os cavalos, levavam os animais com eles, em busca de territórios.
Às vezes, eles levavam a tribo toda, às vezes eles ficavam no mesmo lugar por décadas, às vezes eles migravam, assim, ficavam alguns dias e já migravam. Então, por isso que eles eram seminômades, porque eles não tinham um lugar fixo, mas eles podiam ficar no mesmo lugar durante décadas. Durante séculos, eles ficavam no mesmo lugar, tá? Mas eles não são considerados sedentários. Eles eram migrantes. Bom, devido a essa proeza militar e disciplina, eles chegaram a ser considerados imbatíveis. Os hunos eram muito temidos. E eles foram grande responsável pela queda do Império Romano. Eu já vou explicar por quê, tá bom? E aqui fala, ó. Do nada, eles começaram uma corrente migratória, eles começaram a migrar, e os povos começaram a fugir deles. E foi exatamente essa fuga que leva ao fim do Império Romano. Devido a fatores climáticos e ao crescimento de outros povos do Oriente, eles migraram para a Europa. Então, aqui eu vou mostrar no mapa. Aqui é o Império Huno, tá? Então, eles estão aqui, eles pegam metade da Europa, metade da Ásia. Aí, o que aconteceu? Aqui teve várias mudanças climáticas. Então, a região onde eles viviam mudou o clima. Não sei se foi para pior, se foi para mais frio ou para mais quente, ou foi falta de chuva, não sei. E outros povos que viviam aqui, ó, começaram a invadir a região do Império Huno. Olha como eles dominavam uma região grande, tá? E aí o que aconteceu? O Império Huno começou a invadir, né? Eles eram daqui, ó. Eles começaram a invadir a região dos povos que viviam aqui, dos germanos e dos francos. Esses povos germanos e francos eram em menor número e tinham menos capacidade de guerra e tudo mais. Eles ficaram com medo e eles começaram a fugir. Então, os hunos invadiram esses povos invadiram o que seria o Império Romano. Tá? Então, foi por causa do Império Huno que esses povos começaram a invadir o Império Romano. Os hunos chegaram até a fronteira ali do Império Romano, tá? Eles chegaram até os romanos. O mais famoso comandante huno foi chamado de Átila. Tem filme dele, Átila, o Huno e tudo mais. E o nome dele ficou temido porque o cara era sanguinário e ele liderou esse grande processo de migração. Aí essa migração empurrou os outros povos, esses outros povos que viviam ali, e aí esses povos invadiram o Império Romano porque eles ficaram sem espaço, né? Eles tinham mais medo dos hunos do que os dos romanos, e aí eles acabaram invadindo ali o Império Romano. Vocês vão ver que esses germanos, eles eram meio amigos do Império Romano, por isso que eles acabaram invadindo, porque eles sabiam dos problemas que Roma tinha, sabiam o local da fronteira onde eles podiam invadir e tudo mais, tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Aqui a gente tem os limites do Império Romano. Aqui a gente tem outros povos já, né? Os árabes já surgindo. Os berberes, que são povos nômades do Saara. O Império Persa, que vai continuar durante muito tempo. E aí, aqui, ó, exatamente nessa região aqui, ó. Quando o Império Huno ataca aqui, esses povos que estavam vivendo aqui nessa região vai invadir o Império Romano, tá? E aí aqui já aparecem outros reinos, ó. Reino Franco, Reino Visigodo, os Bretões, os Burgúndios, tá? Vão começar a aparecer outros reinos aí, porque o Império Romano já está perdendo território. Bom, mas a gente tem que pensar no que é um bárbaro. Porque quando a gente fala de bárbaro, ele pode ter dois significados. A gente fala com umas coisas assim, nossa, que coisa, que bárbaro, né? Dá a impressão que é uma coisa muito bonita, que chama muita atenção, né? Ou a gente pode virar e usar o termo assim, nossa, que barbaridade. É quando alguém fez algo muito ruim, muito grotesco, certo? E aí, esse termo bárbaro, ele é um termo pejorativo. O que é um termo pejorativo? É um termo que põe a pessoa para baixo. E ele foi usado inicialmente pelo Império Romano. Então, para o Império Romano, tudo o que não era romano, tudo o que não fazia parte do mundo romano, era bárbaro. Tá? E qual é a principal característica? Os romanos, eles tinham um tipo de cultura
Então, todo mundo que não estava ali dentro daquela cultura era considerado inferior, era considerado grotesco, bárbaro, tá? E aí, eu vou ler o texto com vocês, para vocês verem que no texto, eles colocam os hunos como um povo muito inferior, embora os hunos tivessem uma capacidade, por exemplo, de guerra com um cavalo muito superior dos romanos. Eles falam assim, ó, os hunos ultrapassam em barbarismo tudo quanto se possa imaginar. Ignoram o uso da charrua. Charrua é o arado de ferro, tá? Que faz o buraco na terra para fazer a plantação. As habitações sedentárias, casas ou cabanas. Por quê? Porque eles eram nômades, então eles não tinham casa realmente, eles viviam em tendas. Então eles ignoravam casas e cabanas. Eternamente nômades, habituam-se desde a infância ao frio, à fome e à sede. Seus rebanhos acompanham-nos nas suas migrações, puxando carros nos quais levam as famílias. Suas vestimentas consistem em uma única túnica de linho e uma casaca de pele de ratos cozidas. Cozidas é costurada, tá, gente? Cozida com S é costurada. Cozida com Z é de cozinhar, tá? Ou seja, eles usam pele de rato. Será que era rato mesmo, né? Às vezes não era e era só para uma maneira de falar que o povo era ruim. Um capacete ou um barrete é uma touca. Normalmente é aquela touca que cai assim pro ladinho. Lançado para trás e peles de bode enrolado nas pernas peludas completam esse equipamento. Seu calçado cortado de forma sem forma nem medida não lhes permite marchar. Por isso que eles andam a cavalo. Isso explica porque são incapazes de combater como infantes. Infantes é o soldado que vai a pé, é o primeiro que vai na tropa, ele vai a pé. Normalmente eles vão com lanças. Enquanto que, uma vez na cela, dir-se-ia estarem pregados ao dorso dos seus cavalinhos feios. Eles tinham cavalos maravilhosos, mas infatigáveis e rápidos como o raio. Então, ele fala realmente que no cavalo eles são imbatíveis. Nada iguala sua destreza no disparo, as distâncias prodigiosas das flechas dotadas de ossos pontiagudos, tão duros e mortíferos como o ferro. Nesta parte ele vai falar que realmente no combate a cavalo os hunos não tem como vencer. Mas quando a gente lê esse texto, a gente percebe que existe um preconceito muito grande. Esse preconceito, vou interromper aqui para explicar para vocês. Esse preconceito, ele acontecia principalmente por quê? Porque, por exemplo, os romanos, eles vinham numa região mais quente, eles tomavam muito banho. A gente já viu isso, eles tinham as termas, tomavam banho. A gente nunca vai ver um romano de cabelo comprido e nem de barba. Todas as imagens, estátuas, pinturas que a gente tem de romanos, eles estão sempre de cabelos bem curtos e sem barba nenhuma. E ele fala do pelo, que as pernas peludas. Os romanos não gostavam de pelo, tá? As mulheres romanas estavam sempre de cabelos presos. Todas as imagens elas nunca estão de cabelo solto. Elas estão sempre com o cabelo preso, em penteados. Elas não cortavam o cabelo, então o cabelo era muito comprido, mas eles estavam sempre presos e penteados, com adornos, assim, normalmente de joia, né? Elas usavam joalheria no cabelo e tal. E eles usavam roupas muito leves, porque eles, Mediterrâneo ali, a região da Itália, né, naquela região ali do norte da África, é uma região muito quente, são verões muito quentes, verões que chegam a 40 graus e tal. Então eles usavam roupas muito leves e usavam a pele, né, que eles usavam por cima da roupa no inverno, era só no inverno. Esses povos que eles chamam de bárbaros, que viviam no norte, eles vêm de regiões muito frias. Vamos pegar os vikings, que são os que vocês mais conhecem. Eles vêm do extremo norte, né? E região muito fria, região que fica assim 6 meses em neve. Então eles usavam muita pele de animal. O cabelo comprido e a barba comprida, que a gente vê às vezes em filme, era por causa do frio, né? Porque o cabelo comprido, ele protege essa região aqui do frio, e a barba comprida protege o pescoço e o rosto do frio, né? Eles eram muito brancos e acabavam... o frio, ele queima, né? Quem já pegou um inverno muito, muito frio, essa parte do rosto aqui, ó, fica vermelho.
E queima, porque o gelo queima. Então, a barba, o cabelo era para proteger o corpo. A pele, o pelo no corpo também protege do frio. Então, eles eram povos diferentes. E os romanos não gostavam muito, eles achavam isso tudo muito feio, certo? Então, os romanos tinham muito preconceito. O fato, por exemplo, deles serem nômades, o fato deles não viverem em cidades, eles viviam em aldeias, em tribos, deles serem agricultores, né? Não serem assim comerciantes, grandes comerciantes, eles eram normalmente tribos de agricultores, de família, né? Que a gente vê muito em filmes isso. Então, esse termo bárbaro que a gente usa, ele é um termo muito preconceituoso, tá? Que foram os romanos que criaram. Tudo bem? Fechou? Alguma dúvida? Alguém entrou depois? Teve sim, ó. Carol, Maria Fernanda. Esse povo que sai no meio da aula, só entra e sai só para pegar presença? O Alisson chegou, a Carol chegou e a Maria Fernanda. Mais alguém entrou depois? Não, né? Então, pessoal, vamos nos despedindo. Semana que vem é a última semana. E aí, na última semana, vocês têm que tomar cuidado com as atividades de vocês, tá bom? Tem muita gente que tá deixando de fazer atividade. Então, ó, beijos pra vocês. Pronto. Oi, amore. E suas gatas? Eu o quê? Elas estão dormindo. Elas estão dormindo. Hoje elas não vieram, né? Eu não sei. Tem uma que tá dormindo aqui e as outras eu não sei onde estão, não. Mas elas estão dormindo. Hoje elas não vieram assistir aula. Estão de boa. Beijos. Tchau, tchau.